Fernanda, professor, é verdade que os grandes fundos de investimento e corretoras dos Estados Unidos, exemplo, BlackRock, estão com problemas de liquidez? Isso sinaliza outra rota para o dinheiro? O follow the money? Obrigado. Fernanda, esse é um grande sinal, tá? A BlackRock, para quem não conhece, é a maior administradora de recursos do mundo, né? Tem, se me engano, lá 14 trilhões de dólares, né, sobre gestão. Aí o cara fala, maior empresa. Não, eles fazem a gestão, tá? O dono desse dinheiro são outros, mas eles fazem a gestão. E acendeu um sinal de problema de liquidez, né? Então, para quem investe em fundo de investimento, você tem sempre a liquidez do fundo, né? Geralmente, fundo de ações é D3, né? Então, o que é D3? Você pediu o resgate hoje e o fundo vai te pagar daqui 3 dias, né? Então, é D mais 3, né? O dia que você pediu, mais 3 dias. Tem fundos lá que o cara estrutura e pela estratégia do gestor ele fala, esse fundo aqui é D15. Então, você vai pedir o resgate hoje, você vai ter o dinheiro daqui 15 dias, né? Por que o gestor faz isso? Porque ele está trabalhando com ativos que não têm tanta liquidez. Então, se ele der uma liquidez imediata, se pede o resgate hoje ele tiver que vender, não tem liquidez, ele vai ter que liquidar muito mais barato, né? Vai ter que vender muito mais barato o ativo. Então, esse negócio de liquidez nos fundos é determinada pela liquidez dos ativos, tá? Por isso que os fundos D0, né, quando a gente investe em banco, fundo D0 lá, é justamente os fundos que têm ativos com alta liquidez. São os fundos lá chamados DI, né? O DI de um dia, o DI interno, a disponibilidade interna, tem vários nomenclaturas, mas o fundo DI é considerado de mais baixo risco porque ele tem essencialmente título público federal na carteira. É o ativo de maior liquidez na economia, né? Então, se o banco decidir vender agora, ele vende pelo preço que está lá cotado, né? Tem muita liquidez, tá? Então, esses fundos são D0, né? Eu tenho um fundo lá no meu banco, que eu sou cliente do Itaú, que se eu pedir o resgate agora, ele cai na conta na hora. É o D0, tá? Então, o que determina essa liquidez dos fundos é a liquidez dos ativos que está lá. E a BlackRock, ela bloqueou o pedido de resgate de um fundo dela, né? Que era um fundo, se não me engano, de crédito privado. O que é crédito privado? Compra dívida de empresa, né? Não compra dívida do governo. Então, ele compra lá debêntures de empresa. Então, é um sinal porque eles estão antevendo que se muita gente começou a pedir resgate e aqueles ativos não tinham liquidez necessária para que quando ele vendesse os títulos, ele próprio não derrubasse o valor dos ativos, né? Porque é tudo uma questão de oferta e demanda. Então, quando eu falo tem muita liquidez, está sendo título público federal, está sendo negociado bilhões por dia, né? Então, você tem muita liquidez. Não é a posição dele de vender um pedido de resgate de R$1 milhão que vai alterar o preço do ativo no mercado, tá? Então, tem muita liquidez. E a BlackRock bloqueou o pedido de resgate de alguns fundos, né, que estavam ligados a crédito privado. Por quê? São ativos que não têm tanta liquidez. Como eles são um fundo muito gigante, né, tem muitos clientes bilionários, e o cara chegar lá e pedir um resgate, começar todo mundo a pedir resgate ao mesmo tempo, a própria ordem para ele vender esses ativos para cobrir os resgates vai gerar um pânico no mercado, vai derrubar o valor dos ativos, né? E vai acabar quebrando o fundo, né? Então, eles suspenderam, tá? Então, obviamente, isso é um problema de sinal de liquidez, tá? Já existe muitos sinais na economia americana que os ativos, principalmente de crédito privado, vão sofrer uma forte queda num período não tão distante, tá? Porque o mercado está muito alavancado, né? Já foi emitido muito crédito privado, né? As empresas já estão com dificuldade de pagar o fluxo desses empréstimos, e já pode ter aí que eles chamam de um gatilho, né? Um gatilho que todo mundo vai notar isso aí, todo mundo vai pedir o resgate, e aí vai derrubar o preço dos ativos, tá? Pessoal, eu abri uma confraria, a Confraria José Cobori. Eu me encontro com vocês uma vez por mês para a gente conversar sobre os assuntos do momento, o que está acontecendo, o cenário, falar sobre tudo isso que a gente já fala aqui no canal, mas num grupo ali fechado da Confraria José Cobori. Muitos de vocês sempre perguntam como ajudar que esse canal continue transmitindo informações com base na realidade, né, e para o bem da sociedade. Então, quem quiser participar, o link estará aqui na descrição. Confraria José Cobori, a gente se encontra lá uma vez por mês para debater os assuntos do momento.